Não? Amém, graças a Deus. Paz do Senhor, irmãos, amém? Aleluia, graças a Deus. Já vi, tem um povo aí animado para ir para Curitiba, né? Tem um povo já que está já com o nome aí, certo, em azul lá no ônibus, já decretando que vai ser um tempo de bênçãos, um tempo de muito mover do Senhor naquele lugar, vai ser sobrenatural. Hoje, com a campanha desse mês de maio, não perca a esperança, graças a Deus a gente vai falar aqui, a esperança caminha com fé e com amor. Pode abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios 13, verso 13. 1 Coríntios 13, 13. Agora permanecem a fé, a esperança e o amor. E o maior deles é o amor. Feche os seus olhos mais um instante, curve sua cabeça, nosso Deus e nosso Pai. Nós cremos na Tua Palavra, nós cremos que o Senhor é o nosso Deus e que o Senhor está neste lugar, que os céus já está invadindo aqui este ambiente de fé no sobrenatural, Senhor. Fala com o Teu povo hoje, debaixo da Tua Palavra, Senhor, nós queremos ser instruídos nessa noite, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Graças a Deus. Agora permanecem a fé, a esperança e o amor. Olha que interessante o caminho que o apóstolo Paulo nos mostra para entendermos um pouco sobre o amor de Deus. O amor que nós precisamos crer, o amor que nós precisamos viver. Ele diz que para chegar no amor eu preciso ter fé e ter esperança. Então permanecem a fé, a esperança e o amor. E essas três virtudes do cristão, elas andam juntas. Fé, esperança e amor. A fé, eu sei que eu crer naquilo que não existe ainda. Fala comigo, fé é eu acreditar naquilo que ainda não existe. Mas vai acontecer na minha vida, porque eu sei que é o melhor para mim, porque eu sei que é a vontade de Deus, porque eu sei que é a resposta de Deus. Então, fé, eu olho a minha vida, para as soluções da minha vida, para o meu caminhar, lá no futuro eu enxergo pela fé. Então, e a fé, quando eu enxergo pela fé, quando eu começo a ver a solução dos meus problemas, quando eu começo a ver a minha família diante do Senhor, o caminho que me leva a Deus, a minha família junto comigo, então a esperança vem e enche o meu coração. Então eu tenho fé, então eu acredito, e a esperança faz com que eu veja tudo já esclarecido. A esperança me faz descansar no Senhor. Eu tenho fé, eu começo a ver, e a esperança enche o meu coração de paz. E a certeza de que Deus está comigo. E então eu vivo na presença do meu Deus em amor. Eu sei que tudo vai se resolver, porque eu consigo ver pela fé e eu tenho esperança no meu coração. E aí eu tenho a certeza de que Deus me ama, porque Ele tem um futuro de bênçãos para as nossas vidas, amém? Você pode dizer amém? Obrigado, Senhor, porque os planos do Senhor são de bênção, de paz, e um futuro para aqueles que neles esperam, um futuro de bênção, e não de tristeza e não de dor. Então, pela fé, eu imagino, eu vejo com os olhos da fé, as situações da minha vida sendo resolvidas, as portas se abrindo, eu vejo a bênção chegando. Mas existem pessoas que escolhem um caminho totalmente diferente. Quando os nossos irmãos, quando pessoas da nossa família, elas cedem à sedução das coisas fáceis dessa vida, às tentações das coisas, dos prazeres momentâneos, das coisas inúteis dessa vida. E como tem coisa inútil que aparece para a gente buscar, para a gente viver, para a gente adquirir. Como tem coisa inútil que depois que passa um tempo a gente cresce, fica maduro e a gente fala, que inútil aquilo que eu fiz. Como que foi inútil aquilo que eu estava participando, que eu estava fazendo, que eu estava adquirindo na minha vida.
Como as coisas inúteis desse mundo, que são momentâneas, que são passageiras, que não são eternas, elas nos distraem daquilo que Deus quer que a gente viva. O Senhor quer, e o desafio de Deus para cada filho dele é viver aqui nessa terra buscando o que é eterno. Quantos já entenderam isso, cristão, na presença de Deus? Amém? Nós entendemos isso, que é viver aqui na terra buscando o que é eterno. O que é eterno? Eu busco aqui na terra uma bênção para que a minha geração futura ela possa viver debaixo da presença de Deus. Eu busco saúde para que minha geração futura possa viver também em saúde. Eu busco a presença de Deus, eu busco as coisas do espiritual, eu busco aquilo que vai trazer bênçãos, não só para a minha vida agora, mas para os meus descendentes e também para a eternidade deles. Isso é viver buscando a eternidade. Se a gente pensar só pelo espiritual, a gente vai falar, não dá para buscar vivendo só o que é eterno, porque a gente está nesse mundo, e nesse mundo tem muita coisa da carne, tem muita coisa terrena. São acontecimentos e são passageiros, nós não devemos focar nisso e buscar isso. A gente vai viver sabendo que é passageiro, amém? Mas aquilo que é eterno, aquilo que é bênção, aquilo que vai trazer bênçãos para o nosso futuro, o futuro da nossa família, nossa descendência, quando a gente partir dessa terra, é isso que a gente tem que buscar. E colocar Deus no nosso futuro, em todos os dias das nossas vidas. Pode dizer amém? Aleluia. Então, hoje, se nessa campanha, não perca a esperança. Se você está sem esperança, tem vivido dias sem esperança, se você conhece alguém que tem te procurado pedindo oração, que está sem esperança de um futuro feliz, de um futuro abençoado, isso quer dizer que está havendo alguma falha nesse tripé, da virtude do cristão, que é fé, esperança e amor. Alguma dessas áreas aí está faltando. Ou está faltando fé, ou está faltando amor. Por isso que falta a esperança. Nós somos seres criados para amar. Deus já... Desde o princípio ele demonstra o seu amor, e depois com Jesus ele entregou tudo o que ele tinha por amor. Então, a gente entende que nós precisamos de amor. Fala para a pessoa do seu lado, eu e você nascemos para sermos amados. Agora, nós precisamos entender e encarar o fato que a gente também, além de querer ser amado, a gente tem que dar amor, A gente não pode ser egoísta e só esperar o bem chegar, o amor chegar, mas nós precisamos entender que para amar, que o amor, além de ser uma decisão, o amor, ele é a resposta a um estímulo. O que é isso? Além de ser uma decisão, ele é a resposta de um estímulo. Se alguém está fazendo bem para você, está te abençoando, é feliz, está com você, você se sente amado. E a resposta que você vai entregar para essa pessoa não vai ser ódio. E o contrário também é assim. Se você está semeando amor, está cuidando de alguém, se você está servindo, se você está demonstrando amor, dificilmente você vai receber ódio em troca. Então, o amor, além de ser uma escolha, uma decisão, e aí vem o sentimento, e aí ele é também a resposta de um estímulo da outra pessoa, da outra parte, ou da sua própria parte. Porque se alguém trata você mal, você não vai se sentir amado. Vai se sentir mal amado. Infelizmente, hoje em dia, no mundo que a gente está vivendo, as pessoas... elas estão sendo muito egocêntricas. O que é isso? É concentradas em si mesmas. Em ter para si, em adquirir para si, não só bens, não só coisas, mas também os sentimentos, só elas. Muita gente fala, eu tenho que ser amado. Aí começa a colocar um monte de culpa no passado, um monte de culpa nos familiares, porque nada deu certo por causa disso, e aí já se sente mal amado. Mas a gente tem que entender também que com esse avanço da tecnologia, a tecnologia, ela
aproximou as pessoas, sim ou não? Aproximou as pessoas distantes. Mas, em muitos casos, afastou aquelas que estavam perto. E a gente não dá para discordar disso. Porque a gente sabe, dentro de muitos lares, estão ali famílias, 3, 4 no sofá, cada um no celular, distantes umas das outras. Muito bom a tecnologia, muito bom a ciência, mas quando não sabemos usar, muito bom a televisão, muito bom a internet, mas quando a gente não sabe usar, acaba trazendo, né, maldições para a nossa vida, né? Então, esse mundo egoísta hoje em dia, em primeiro lugar, mata a fé. Em segundo lugar, destrói a esperança. Porque se eu me concentro só nas minhas necessidades, a minha capacidade de amar fica enfraquecida. Porque eu penso em amor próprio. Eu só penso em receber. Então eu me torno uma pessoa imatura. E eu vou querer ter um amor condicionado. Que eu só vou amar se eu tiver algo em troca. Em 1 João 4:20 vai dizer, primeiro livro de João, capítulo 4, verso 20, se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. E o único modo de romper com esse egocentrismo é começar a olhar para o próximo com compaixão, olhar para o próximo com empatia. O que é isso? Empatia é sentir a dor do outro, é ver que o outro também tem sofrimentos, que outra pessoa próxima de você também tem necessidades. É ter interesse em ver bem a vida das pessoas que você está querendo amar, que você está querendo trazer para perto de você, que fazem parte do seu convívio, que fazem parte, né, do seu dia a dia. É querer ver essa pessoa também se sentindo amada. E é algo que a gente não pode, né, negar, que amar é sim um sacrifício, porque amar é se entregar. Como Jesus fez. É muito difícil, fala a pessoa do seu lado, é difícil, querido, é difícil, né? A gente assim, amar, falar que é amor, me entregar por você, assim. Não é fácil, porque a gente, às vezes a gente faz isso, é numa condição, eu só vou te amar se você me amar, eu só vou entregar se você se entregar. Muitas vezes, né, e não foi isso que Jesus, outro desafio para a gente, grande, é isso. É se entregar, é servir. É amar. Você está pronto, você está disposto a doar a sua vida? O que é? Eu vou ter que morrer por todo mundo? Não, o que é doar a minha vida? É doar o seu tempo. É compartilhar dos seus dons que Deus te deu. É você demonstrar que entende e que quer dar suporte para a dor do outro, a aflição do outro, ou nas alegrias também, com certeza. Né? Deus, Ele não nos criou para sermos como uma ilha, isolados. Quantos já entenderam isso? Né? Mais uma vez eu te pergunto, já entendeu que Deus criou você, criou a mim, para a gente viver em família, em relacionamento? E como eu já ouvi, ai, que difícil trabalhar com pessoas. O serviço mais difícil é lidar com pessoas. Alguém discorda aqui, né? Eu amo trabalhar com pessoas, né? Quem faz isso? Eu amo, eu sei lidar com pessoas, todos os sentimentos, reações dela, né? Não tem. Então, porque é um desafio. E isso, para mim e para você, é o maior desafio, demonstrar Cristo nessas situações. Mostrar que nós somos cristãos, que é seguidor de Jesus Cristo. Que nós não agimos, né, como as outras pessoas que não amam e não conhecem, não servem ao Senhor. Que demonstrariam desprezo também, maldição também, lançando palavras malditas sobre a vida dos outros. Não. Isso é buscar o que é eterno. Como Jesus falou, né? Bater na sua face, você dá outra. Se te empurrar, você vai querer empurrar o outro também? Sim. Né? Se te bater, você vai querer bater no outro? Sim. Mas você, como inteligente, cristão, cheio de sabedoria, não vai fazer isso, né? Você sabe que o que você planta, você colhe. Você vai querer plantar para a eternidade, em nome de Jesus. Dá uma salva de palmas para o Espírito Santo. Aleluia.
Fala a pessoa do seu lado. Nós precisamos um do outro, irmão. Nós precisamos um do outro. Querendo ou não, você pode ter um dia da sua vida de eu não preciso de ninguém nessa vida, que eu só me frustrei, eu só me lasquei, as pessoas só me passaram para trás. Não. Foram também muitas decisões imaturas suas, sem pensar. Põe a mão no seu coração e fala, eu não nasci para ser sozinho. Porque quem decide viver sozinho, está decidindo ficar com a mente perturbada. Quem vive sozinho tem mais tendência, por um breve momento, de achar que é mais feliz, de achar que é dono de si mesmo, por um breve momento. Mas a tristeza e a solidão vêm, porque Deus já disse, criei vocês para um relacionamento. Muita gente não quer se relacionar porque já teve decepções na vida. E muita gente se contenta com o virtual, com o virtual, com aquilo pela internet, com aquilo que é passageiro. Mas a gente tem que entender que para viver o amor, sentir o amor, a gente tem que estar disposto a andar no caminho do amor. É só andando em amor que a gente vai conseguir se amar e amar o próximo. A gente se torna uma pessoa melhor para nós e para os outros também, quando a gente conhece o amor de Deus. Quando eu permaneço buscando o amor de Deus, eu me conecto com o amor de Deus. E aí eu vou entender, eu entendi esse amor de Deus porque eu tive fé, eu tive esperança, e eu permaneci até aqui. E você é cheio de fé e esperança, porque você está aqui na casa de Deus mais um dia, amém? Recebendo do amor de Deus, se tornando uma pessoa mais cheia de amor, para demonstrar o amor de Deus para as pessoas que estão desesperadas, sem fé e sem esperança no mundo. E a Bíblia fala isso, que as pessoas estão sem fé, sem esperança no mundo. Por quê? Não tem o amor de Deus, está faltando o amor. E você, cheio do amor, aquelas situações que te deixavam para baixo, desanimado, não vão mais roubar a sua energia e o seu ânimo. Quero ouvir um amém? Salmo 62, verso 1 e 2, está escrito assim: a minha alma descansa somente em Deus. Dele vem a minha salvação. Somente Ele é a minha rocha e que me salva. Ele é a minha torre segura, o meu protetor. E os meus problemas, os problemas dessa vida, nunca conseguirão me derrotar. Não sei como é que está nessa aí. A minha torre segura, jamais seria abalado. Os problemas, as circunstâncias, as aflições dessa vida não vão me derrotar, porque eu estou seguro nele, eu estou firme nele, em nome de Jesus. Fala amém para essa palavra de Deus. Então, decida confiar que os problemas que você está enfrentando não podem e não vão destruir você. Fala amém. Os problemas, as aflições dessa vida não vão destruir os seus sonhos. Falam amém. E não vão te afastar de Deus. Falam outro amém. Porque há momentos na nossa vida que parece que tudo está errado. Parece que a gente está caminhando, os dias estão nos levando para a morte. Morte espiritual. Morte, morte na fé, na saúde, nos relacionamentos. Muitos desesperos da vida. Parece que vai dar tudo errado no trabalho, mas por mais difícil que seja, por mais que esteja doendo aí dentro do seu coração, algo que ainda você não recebeu de Deus, algum milagre que você ainda não teve resposta, com Jesus ainda há esperança. Quantos creem? Fala, eu creio. Porque a esperança nos faz crer, confiar na promessa de Deus. E nos faz descansar de que Ele é fiel para cumprir. E a gente já falou sobre isso. Quando eu confio e descanso, e aí Deus vê, está confiando em mim, então agora eu vou agir. Quando a gente decide fazer sem orar, sem pedir para Deus, sem esperar, tudo na loucura, porque está aflito, está ansioso. Deus fala, então faz. Você quer ter o controle da sua vida? Faz, fala, age do jeito que você quer. A gente sabe que Deus é assim. Quando a gente não dá espaço para Deus agir, Ele não vai agir. Porque a Bíblia diz que nós somos cooperadores do Senhor para a nossa própria bênção, para o nosso próprio milagre, para a própria resposta sobre as nossas vidas.
Então, se eu não dou espaço, se eu não permito o Senhor, se eu não digo a Ele, vem, Senhor, age nessa situação, se eu não apresento a situação a Ele, e eu vou agir com o meu próprio entendimento, Deus não está nem aí para mim, não está respondendo, não está me ouvindo, então eu vou fazer, é assim que vai ser. Ele deixa você fazer assim que vai ser. E a gente sabe que os nossos próprios caminhos nos levam para dores e tristezas que a gente não queria. Mas quando nós aguardamos, esperamos a resposta dos céus, a gente tem paz, a gente vê o caminho se abrir, a gente vê a porta aberta, as situações, a nossa volta, elas combinam, elas concordam, e a gente fala, nossa, que coincidência. Quantos já perceberam isso? Já falaram, parece coincidência. Aí, né, tem aquela frase, nunca foi sorte, sempre foi Deus. Porque você esperou, porque você colocou diante dele. Porque você deixou ele mover a sua volta natural, o sobrenatural, para que as coisas acontecessem para o seu bem. Você pode levantar a mão e dizer, obrigada, Senhor, por tudo cooperar em favor da minha vida, em nome de Jesus. Uma salva de palmas para ele, aleluia. Deus sabe medir sobre as nossas vidas os dias bons e quantos dias maus a gente consegue viver. A gente acha que nunca vai passar, mas Deus sabe que alguns momentos de dificuldade, Ele mesmo está colocando para a gente permanecer na fé e ver o quão forte nós somos quando nós temos Ele na nossa vida. Um dia toda a alegria e toda a tristeza dessa vida vão passar. Falam amém, glória a Deus. Vão passar. Porque a glória do nosso Deus vai apagar da nossa memória todos esses dias dolorosos. E eles vão se tornar apenas passado. Em toda a eternidade. Vai ser passado. Nós não vamos lembrar não vamos sentir as nossas dores. Porque Deus se preocupa com você. Deus se preocupa. Fala a pessoa do seu lado. Deus se preocupa com você. Ele te ama. E se você está buscando amar e ser amado, se você está disposto a viver em fé e não deixar a esperança, Deus te diz hoje, eu sou o teu Deus, eu estou contigo, eu vou segurar a sua mão bem forte, eu vou te levantar, não tenha medo, porque eu vou ajudar você. Quantos recebem? Isaías 41:13, coloca lá para a gente, Isaías 41:13. O Senhor, o seu Deus, quantos aqui tem o Senhor como seu Deus? Fala amém. Eu sou o Senhor, o seu Deus, que o segura pela mão direita e diz a você, não tenha medo, não tema, eu te ajudo. Você pode levantar a mão e dizer, eu recebo a sua ajuda, Senhor. Eu preciso da sua ajuda, meu Deus e meu Pai. Eu dependo do Senhor todos os dias da minha vida. Vem, segura em minha mão, me levanta e me conduz no caminho que eu devo andar em nome de Jesus. Amém? Põe a mão no seu coração e repita assim essa oração comigo. Senhor Jesus, eu entrego hoje todas as minhas preocupações, coloco diante do teu altar. Senhor, eu creio no teu poder, eu creio que não existe impossível em todas as tuas promessas. Não me deixe tropeçar, não me deixe desviar da tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Aplauda a palavra, a promessa do nosso Deus de que Ele não vai nos abandonar, Ele promete e Ele vai cumprir tudo o que Ele diz. Amém? Queridos,